abrir aqui. Pessoal, quais seriam esses elementos essenciais? Então, vou botar aqui, elementos essenciais do resumo jurídico. Pessoal, primeira coisa, conceitos e definições. Conceitos e definições. O que é erro de tipo, o que é erro de proibição, o que é concentração, o que é desconcentração, conceitos e definições. Dentro desses conceitos e definições vai estar também definições de nomenclatura. O que é crime oco? O que é crime impossível? O que é conceitos e definições? Ou seja, a pergunta, o que é, do que se trata? Ok? O que é, do que se trata. Segundo, classificações. Classificações. Classificações são muito importantes. Sempre que ele vai classificar, por exemplo, quais são as formas de erro? Então a pergunta vai ser: quais são? Quais são as hipóteses? Quais são os elementos? Quais são, enfim, quais são? Ok? Quais são? Legal? Então, conceitos e definições. O que é? Do que se trata? Classificação. Quais são? Ok? Terceiro, elencos de informações. Que não deixa de ser uma classificação. Eu separo aqui para ficar claro. Não deixa de ser uma classificação. Mas eu coloco separado para ficar bem claro para vocês. Lúcio, o que é elenco de informação? É uma forma de classificação que ele vai elencar hipóteses. Ele vai elencar hipóteses. Elencar hipóteses. Isso é muito poderoso e é sempre objeto de provas. Por exemplo, Lúcio, quais são os crimes hediondos? É um elenco de informações. Geralmente é um elenco legal ou um elenco doutrinário. Quais são os crimes que admitem a prisão temporária? É um elenco de informações. Quais são as hipóteses em que cabe o recurso em sentido estrito? Quais são os legitimados para impetrar a DIN? Então, elencos de informações. Elencos de informações. Quarto, consequências práticas de um instituto. Consequências práticas de um instituto. Eu vou deixar essas consequências práticas por último. Eu vou falar assim, olha, primeiro, comparações e diferenciações. Comparações e diferenciações. Comparações e diferenciações. Teve um item aqui que eu acabei de analisar que comparou revogação de anulação do ato administrativo. Se vocês têm dois institutos que são similares, a prova vai querer saber qual é a diferença entre eles. Qual é a diferença entre erro de tipo e erro de proibição? São similares porque são erros de direito penal. Mas quais são as diferenças? As diferenças que ele vai buscar. Qual é a diferença entre legítima defesa e estado de necessidade? São institutos semelhantes, pois são causas excludentes da licitude de direito penal. Mas ele não vai te perguntar a semelhança, ele vai te perguntar a diferença, em geral. Qual é a diferença entre Constituição rígida e Constituição flexível? As duas são classificações de Constituição, mas existem, a par de haver semelhanças, existem diferenciações entre elas, e ele vai te perguntar a diferenciação. Então, trazendo exemplos da minha cabeça, para você conseguir relacionar isso à sua realidade. E, por fim, consequências práticas de um instituto. Ou seja, qual é o efeito prático? Qual é o efeito prático? Por exemplo, no erro de tipo, a consequência prática é que o erro de tipo exclui o quê? O dolo. Exclui o dolo. Dentro desse efeito prático aqui também, nós estaremos falando da análise prática dentro do estudo da jurisprudência. A jurisprudência, gente, o estudo da jurisprudência, nada mais é do que a análise dos tribunais sobre o efeito prático de um instituto jurídico. Aquele instituto jurídico, qual é o efeito prático dele na realidade? Então, quando você for fazer o seu resumo, você tem que prestar atenção nisso, pessoal do